egocêntrico. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículos 25. Não existe uma forma eficaz de se tratar um problema sem entender a causa do problema. É como tentar fazer guerra contra um inimigo desconhecido. É um tiro no escuro. O livro de Gênesis retrata a beleza e a harmonia da criação de Deus, incluindo o homem, que foi feito à própria imagem e semelhança de Deus, no intuito de exercer domínio sobre a terra, ou seja, de exercer governo e liderança. A degradação da terra não começa entre os animais selváticos. Falando sério, se o mundo vai mal, isso não tem nada a ver com algum colapso cósmico, muito menos num desandar do ecossistema. A corrupção e a degradação das coisas em nossa volta são apenas consequências do homem manchado pelo pecado. Tem a ver com esse desgoverno, com esse descontrole humano. O homem se perdeu-se de si mesmo e de Deus. Geralmente nos dirigimos a esse tema como a queda do homem. A queda do homem de andar segundo o propósito pelo qual foi criado. O homem não foi criado para ser Deus. O homem não foi criado para que tudo girasse em sua volta. Apesar de ter sido criado para dominar, sim, as coisas em sua volta, o homem foi criado sobretudo para ser imagem, semelhança, entre outras palavras, um reflexo de Deus e também para ter comunhão com Deus. Ou seja, seu domínio sobre as coisas não era para ser um reflexo de si mesmo, mas seu domínio era para expressar o governo de Deus. Vale lembrar que o homem não foi criado como um robô para dar respostas programadas. Antes, suas próprias escolhas e comportamento os afastaram de Deus e do seu propósito. A Bíblia nos descreve em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que a primeira consequência do pecado foi perceber imediatamente que estavam nus. Os olhos lhes foram abertos, não para uma realidade virtual ou tridimensional, não. Adão e Eva perceberam o óbvio. Seus olhos se abriram e enxergaram unicamente que estavam nus. O pecado é assim na vida do homem. Faz ele olhar primeiramente para si mesmo, pensar somente em si mesmo, se preocupar apenas consigo e com suas próprias necessidades. O pecado nos torna egocêntricos. Ao pecar, Adão e Eva juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles deram o jeito deles para se proteger. Eles se vestiram da própria arrogância. Expressaram seu egocentrismo ao se esconderem de Deus. E ao se esconderem de Deus, olhando para o próprio umbigo talvez, esse comportamento gritava, em alto e bom som: eu não preciso de Deus, já estou vestido. Agora, diante de um Deus de amor e comunhão, restava a estranheza e o medo. Mas uma certeza falara mais alto. Eles permaneciam nus diante do Deus que tudo vê. Precisamos nos enxergar. Mas eu digo, nos enxergar como Deus nos vê. Precisamos nos enxergar não com os nossos próprios olhos, a partir da nossa própria ótica egocêntrica. Pelo contrário, com os olhos de Deus. Entender a nossa nudez emocional, espiritual, sermos sinceros a respeito da nossa fragilidade. Jamais poderemos nos esconder de Deus. Vamos, sim, precisar de Deus a cada segundo de nossa existência. Para concluir, Deus fez vestes para Adão e Eva usando peles de animais, como um ato profético de que estava disposto a nos cobrir da nossa própria vergonha, mas não sem preço. As peles daquele animal falavam sobre o sacrifício do mesmo, que apontavam para o sacrifício que um dia Jesus faria pela humanidade. Pense sobre isso e Deus te abençoe.